Boa noite a todos. Meu nome é Renato, sou integrante do Grupo Historic. Gostaria hoje de dar início a mais uma atividade do grupo. Hoje a gente vai ter a palestra com o professor Luiz Sérgio Duarte da Silva. Então, antes da gente passar a palavra para o professor, falar um pouco aqui da dinâmica do encontro, né? Então, a gente vai ter uma fala aí de 20 minutos ou um pouco mais do professor. Depois a gente abre para perguntas. Aí a gente vê como vai ser a dinâmica. Se for muitas perguntas, a gente pode fazer blocos de 3, a gente vê depois. Então, aqui uma breve introdução sobre o trabalho do professor. Luiz Sérgio Duarte da Silva. Ele possui graduação em licenciatura em História pela Universidade de Brasília, mestrado pela mesma instituição e doutorado em Sociologia, também na Universidade de Brasília. Atualmente é pesquisador visitante da Kulturwissenschaftliche Institut e professor adjunto da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de História, com ênfase em História da cidade e Teoria da História, atuando principalmente nos seguintes temas: História cultural, Teoria da História, História urbana, História contemporânea e Teoria da modernidade. Aqui eu destaco algumas publicações, como A Construção de Brasília, que já está na sua terceira edição. Uma publicação mais recente traz o título de Fronteiras, que eu imagino que tem ligações com a fala de hoje do professor. Também outras pesquisas em desenvolvimento: História dos bairros de Goiânia, Narrativa e Filosofia da História, o debate do pós-moderno. E também Pós-colonialismo e Teoria da História. Além disso, ele orienta pesquisas em Teoria da História e Historiografia, Cidade e Cultura, Espaço e Política, História Visual. Eu mesmo estou muito interessado, né, em pensar essa relação teoria e cidade, né? Então, sem mais delongas, o professor hoje vai apresentar para a gente a palestra intitulada História dos Conceitos e Teorias da Fronteira. Então, desde já agradeço pela disponibilidade do professor, né? Ter um tempinho para falar aqui no nosso grupo. E agora eu passo a palavra para ele, então. Obrigado, professor. Eu que agradeço. É a tensão entre conceitos e realidade que define o achado teórico do filósofo da história alemão mais influente hoje no mundo. Claro que há Heidegger e Gadamer, mas nenhum dos dois dedicou-se à teoria da história, que tem como objeto aquilo que fazem os historiadores quando fazem história, como o sábio de Bielefeld. Então, eles são filósofos da história, mas não são teóricos da história, não é? 2. Estes são os conceitos e procedimentos centrais da teoria da história de Koselleck. Estratos do tempo. Há temporalidades naturais e históricas distintas e simultâneas em cada objeto das ciências da cultura e em cada coisa tocada pelo ser humano. Há infinitos tempos no universo e a interpretação os multiplica. História como singular coletivo. História é processo humano e historiografia. Nós sabemos que o Koselleck é famoso
por fazer uma história da história. Não é? Então, o nascimento desse singular coletivo, a palavra história, que é ao mesmo tempo processo, presença humana na Terra e tudo que, para começar, se escreveu sobre essa presença humana vista no tempo. Mas nós sabemos muito bem que a gente não pode ficar só com o que foi escrito, não é? Senão a gente perde os povos sem escrita, e eles têm concepções de tempo e de história não reduzida à escrita, porque isso já morreu faz tempo, não é, galera? Que nos interessam e muito. Então a gente não pode abrir mão disso. Nem pensar. Então, já falei duas: extratos do tempo e história como singular coletivo. Terceira, era da passagem. Fronteira entre temporalidades semanticamente distintas. Isso é filosofia da linguagem, na teoria da história, né? Os dois grandes introdutores da história no campo da filosofia da linguagem, quer dizer, vamos deixar assim, no campo da filosofia da linguagem, na era da filosofia da linguagem, na filosofia do século XX, são Foucault e Koselleck. Quarto, campo semântico. Conceitos analisados e interpretados em relação sincrônica e diacrônica permitem localizar as condições de possibilidade dos eventos. Então, veja, um campo semântico tem uma dimensão sincrônica e uma diacrônica. Mas o fundamental é que a análise e interpretação de um campo semântico permite reconstruir, ajudar a reconstruir, mas isso é uma coisa que também a gente vai ter que discutir com calma, não é? Qual é o papel do sentido na filosofia da história do Koselleck? As condições de possibilidade dos eventos. Então, o pressuposto é que a linguagem institui condições de possibilidade dos eventos. Isso é muito fácil de entender, né? Porque nós estamos falando de coisas humanas. E elas exigem linguisticidade, como todos nós sabemos. É claro que esse é um conceito que, para começar, tem que ser entendido de forma larga. Contraconceito. Cada conceito possui seu par, complementar e oposto, como antes, depois, dentro, fora, alto e baixo.
Isso funciona como universais, vocês sabem disso. Qualquer cultura, em qualquer cultura você encontra essas noções. Mas o que o Kozelik diz é que elas funcionam em pares. Meta-história. O texto é apenas testemunho. Não há realidade última. Mas há condições meta-históricas da constituição da história. Em pares categoriais são elas: viver para a morte, sobrevivência, amigo e inimigo, interior e exterior, natividade e estar lançado, senhor e escravo. O fundamental aqui então, a posição da história com relação ao texto. Há outras disciplinas que podem tratar o texto ele mesmo. A filologia faz isso. O direito faz isso. Nós não podemos fazer isso. O texto é só um documento. Linguisticidade. Conceitos são centrais para a constituição da sociedade. E nela, todo objeto já aparece linguisticamente constituído. Inexequibilidade da interpretação absoluta. O texto já é resultado de textos. Além deles, há apenas categorias transcendentais de caráter existencial, temporal e espacial. E, é claro, as coisas materiais, concretas, que só nos interessam na medida em que elas são tocadas por nós, não é? Tocadas, um olhar é um toque nesse sentido. Né? A gente se relaciona com coisas materiais, dando sentido para elas. E é claro que as condições dessa doação são históricas, sociais, antropológicas, estéticas. Mas o fundamental é que nesse nível separar matéria e ideia é uma balela, né? Só uma piada, só para quem não sabe o que é cultura. Narratividade. Um incidente só se torna evento quando tratado narrativamente. Então temos três coisas, né? O incidente, o evento e a narrativa. Isso é muito importante. Que a gente pensa só dualmente sobre isso.
singularidade e a universalidade, coisas assim parecidas. Não, 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 não. Nunca são só dois, são sempre no mínimo três. No mínimo três. Um incidente só se torna evento quando tratado narrativamente. Semântica política. Como repositório e antecipação não necessária, então veja, são duas coisas ao mesmo tempo, né? Os conceitos são armas utilizadas em batalhas. Batalhas por definição. E alimentam uma guerra simbólica por posições formuladas e ocupadas linguisticamente. Então, um conceito é tanto lugar de chegada como forma de valores, né? E eles só existem como armas. Podem ser armas para a vida, mas o fundamental é que essas armas para a vida só são úteis à medida em que definem. E a definição só existe na guerra, na disputa. Quem define o quê? Quem é esse que define? Por que definir? Então, não há um suspiro sem tensão nesse lugar, o lugar das definições. É. Isso é muito importante, não é para quem mexe com teoria da história, mas quem mexe com Koselleck. Porque, às vezes, pode ficar parecendo que a gente, com Koselleck, começa a ver tudo. E não é nada disso. Nós vamos voltar a esse ponto. Teoria das determinações existenciais. Seres humanos se matam, elegem inimigos, se identificam diante de um outro, estão sujeitos ao ciclo da vida e das gerações, se dividem entre senhores e escravos e usam linguagem. São determinações existenciais. Não tem um ser humano que não faça todas essas coisas. Não tem. Um conceito de conceito. Conceito é a realidade político-social condensada simbolicamente que promove realidade semântico-interacionalmente concretizada. Nessa aqui eu gastei meu arsenal de coordenação, de sintática. Conceito é a realidade político-social condensada simbolicamente que promove realidade semântico-interacionalmente concretizada. Caraca! Então, conceito,
realidade político-social. Para quem é muito preocupado com isso, o Cosélio não tem problema com isso, tá? Mas é uma condensação. Como tudo que é simbolicamente constituído. Depende de código e de uso de código. Que são duas coisas completamente distintas. Que promove realidade semântico-interacionalmente concretizada. Quer dizer, é concreta. Esses conceitos são... Os conceitos são, nesse sentido, completamente realidades concretas. Você pode matar com o conceito. Facilmente. Se vocês quiserem, eu dou 1000 exemplos. Agora não precisa. Não precisa, né, galera? Vocês conhecem a história. Uma antropologia. A sociedade é função do tempo histórico, ou seja, da diferença entre passado e futuro. Da diferença entre passado e futuro, nasce uma condição determinante da existência como agregado categorial de experiência e expectativa. Memórias e projeções orientam a ação no presente. Isso é o que todo mundo decora sobre Koselleck. Mas o fundamental é pensar como ele. E aí, quando você começa a pensar como ele, você é que produz o conceito. Com todos os senões que eu falei, pensar como ele. Então, não são todos, possuem. Texto. Registro codificado de estados de coisas extratextuais. Quer dizer, esse extratextuais é só, quer dizer, fora desse primeiro texto, né? Claro que podem ser outros textos. Mas é fora desse texto 1. Então, tem texto 1, texto 2 e texto 3. Quer dizer, tudo que pode não ser texto, mas que tem que ser entendido como texto. Por quê? Porque é objeto de interpretação. Porque dependendo de código. Porque valor intrincado, tecido. Produto cultural. Texto histórico. Mudanças naturais e sociais, sincrônica e diacronicamente relacionadas, que, apreendidas por metáfora espacial, interconectam eventos. O tempo histórico. Mudanças naturais e sociais. Isso é muito grave, né? Envolve mudanças naturais também. Claro. A gente tende a pensar só em cultura, no sentido
dos sistemas simbólicos, né? Mas você tem que entender que tem coisas muito concretinhas, não é? Que, é claro, estão em relação com os valores, mas que são diferentes de valores. São natureza, vamos chamar. Poderia chamar de universo, qualquer coisa assim. E você sabe que isso também é pouco. O universo também é pouco. Claro que tem gente que já sabe o que é o universo, não é? Sincrônica e diacronicamente relacionadas, essas mudanças. Mas o fundamental é que elas são apreendidas. Então, são mudanças temporais, mas são apreendidas espacialmente. Dependem de metáforas espaciais. Essas metáforas espaciais é que produzem a nossa leitura da relação entre esses eventos, das relações que existem entre esses eventos. Estrutura. Interconexão irredutível à sucessão, por sua duração e fixidez. Mas empiricamente inseparável dela. Então, estrutura é tanto sucessão como fixidez. Isso é muito importante. É toda uma discussão com o estruturalismo, não é? Historic. Tematização das estruturas de possibilidade das histórias. Teoria da história. Três. Koselleck trabalha no entrelugar disciplinar que divide e aproxima a história intelectual, ideias e indivíduos, a história social, sociedade e mudança, e a história dos conceitos, deslizamentos de significados que alteram o sentido das palavras, podem ser estudados por uma ciência que funde o saber do nexo de acontecimentos e o conhecimento do passado, lógica e empiricamente controlado. Isso aqui dá... Cada uma dessas coisas dava para a gente ficar um ano nelas, né? Vocês sabem. Não vou fazer isso agora, eu quero avançar um pouco. Sua intenção política está próxima do que com Oakeshott, Berlin e Popper denomina-se racionalismo crítico. Uma disposição conservadora quer denunciar a redução da experiência a princípios. Veja, uma defesa da experiência.
E a época, vocês sabem, é a Guerra Fria. É isso que está claramente exposto no livro sobre a maçonaria, na crítica da filosofia da história. E de forma brilhante, como vocês sabem. O iluminismo é inimigo do costume e do preconceito. O iluminismo detesta a autoridade e é incapaz de lidar com mistérios, detalhes e incertezas. O iluminista gosta de teoria e da capacidade que ela possui de impor-se aos eventos. O iluminista produz ideologia, criticando ideologias. Mais que isso, ele é incapaz de fazer política parlamentar. O reino da negociação, da pluralidade, do convencimento, é avesso às suas certezas. Kozelek insiste no patrimônio cognitivo, no conhecimento prático, nos universais. É um conservador que denuncia no racionalista o técnico, que ignora a necessidade de vínculos sociais que sustentam a ordem moral. Contra tal fatal engano, reforcemos uma antropologia histórica que enfatiza as estruturas de repetição. Há condições permanentes e atualizáveis dos acontecimentos. A crítica do racionalismo é uma variante do racionalismo. A pluralização das épocas nos permite analisar, comparar e compreender etnogêneses, migrações, mesclas. Uma história preparada para os desafios globais, porque está preparada para lidar com fissuras e deslocamentos. Esse é um velho sonho do historicismo. Uma história universal que dialoga com histórias especiais. Só não podemos achar que descobrimos a nova forma da história, nova forma da história. Repetitividade constante e inovação permanente. Já vi isso escrito em textos kozelequianos, kozelequistas, como sempre, baixaria. Você começa a puxar saco demais, dá sempre merda. Ai, ai. Os textos em teoria da história, os textos com os quais nós trabalhamos, são feitos para que a gente os desafie, para que a gente os coloque uns contra os outros, para que a gente se livre do péssimo hábito de se tornar muito parecido com aquilo que está perto de nós. Ai, ai. Esse é um velho sonho do historicismo, uma história universal que dialoga com histórias especiais. Só não podemos achar que descobrimos a nova forma da história, repetitividade constante e inovação permanente como paraíso. Essa é a intenção última do Kozelek. Não há paraíso aqui na Terra. Não tem como, galera. Não podemos achar que uma perspectiva da eternidade é agora possível para filósofos da história. Nem que o que temos agora é uma divina teoria da história.
ou que podemos perder Freud e o inconsciente, ou aproveitar de Weber só o seu suposto etnocentrismo, ou então aplicar Einstein em cultura. E tem uns doidos que fazem isso, é uma loucura, meu. Ai, que louco, tá cheio disso. Piada de mau gosto, uma loucura, galera. Muito pior do que Bolsonaro. Tem gente que pensa que sabe alguma coisa. Um bolsonarista não é um burro assumido, ele não tem problema com a burrice, ele chora burro, ele fala com Deus burro, ele tem êxtases de burro. Será que a história dos conceitos derrotou o Durkheim? É nisso que deveremos ter fé? Quatro. Não há sentido último da história. E a interpretação da história é uma linguagem vã. O que eu estou fazendo aqui é vã, é vão, não é? É uma linguagem vã, inútil. Nós sabemos que isso não impediu que ele fizesse. Passasse a vida dele toda fazendo isso, e muitas outras pessoas. Mas o que ele está tentando nos dizer é que o que fazemos aqui só serve ao agora. Não tem função sistêmica. Não está ligada ao eterno ciclo, nem ao fim de todas as coisas. É só a história. Mas nós gostamos disso. É que nem rock and roll. Koselleck demonstra o nascimento da ideia de história que orientou o iluminismo e o historicismo. O preço foi atribuir um valor idealista a todas as histórias produzidas desde então. Minha opinião é que a teoria do tempo em camadas e da sociedade em dimensões amortece esse efeito e nos fornece uma opção metodológica que possibilita a manutenção do projeto de uma história diferencial, comparativa, compreensiva, logicamente bem orientada e preparada para a reflexão sobre o papel do historiador na construção do passado. Só isso, besteirinha. Para o teórico da história é só o que ele precisa. Para um historiador, é só o que ele pode fazer. E aí, trabalhando com as fontes, claro, com as referências, com o que sobrou do passado. Ou seja, com tudo. Tudo não, porque essa última risadinha se perdeu. Aspas, ela foi registrada. Mas o meu pesadelo de ontem à noite é esse, se perdeu. Aspas, sobrevive na minha memória, só que eu já esqueci dele. Não sei nem se eu tive pesadelo ontem à noite. Sim. Não há texto genuíno na história.
não há palavra de Deus, casuística ou forma e objeto poético, sentido absoluto, a palavra clara, sem manchas, e que nos fornece sentido. Só testemunhos. Então, teologia, direito, filologia, eles tratam os textos como objetos concretos. Nós não, só testemunho. O texto é indício, pista ou sintoma. Só a tradução pode enfrentar a ausência de sentido. Há processos que dispensam o texto, geralmente eles são de longa duração ou estão ligados à nossa herança animal. Ao mesmo tempo, não há como ir além do texto, só se pode alcançar o limite do texto. No limite do texto, passa-se para um outro texto, ou para o absurdo, que não tem texto, e a violência e morte do sentido. A não ser que seja um absurdo como o jogo, como faziam os surrealistas, né? Só para denunciar a ausência de sentido de um certo projeto moderno. Uma palavra, com Benjamin, é ideologia do progresso. E crítica da ideologia do progresso é também um dos nomes da teoria da história do Koselleck. Mas há uma soleira, um entrelugar, uma fronteira, uma cela ou um vale. São lugares de conflito e diálogo. Nesses espaços, tudo é possível. Há tantos textos como tempos. Mais que isso, há tantos textos e tempos quanto coisas. Entre os textos, há outros textos. Assim como entre os tempos, há outros tempos. Os textos, assim como os tempos, são passagens. Eles selam e abrem os tempos e os textos, que eles, ao mesmo tempo, unem e separam. 6. Koselleck alimenta hoje as críticas ao essencialismo. A tese da multiplicidade de tempos produziu argumentos que potencialmente desarmam qualquer disposição política que se apoie em ontologia. A única saída para a direita é o fundamentalismo antimoderno. Estamos diante de uma ameaça radical à modernidade e suas conquistas. O mais importante é que essas tendências encontram lugar de florescimento no interior da própria estrutura da modernidade. Exclusão social, neoliberalismo, antropoceno, racismo, autoritarismo, sexismo, são as bandeiras de um programa totalitário que se aproveita da neutralização das esferas de valor que caracteriza uma das faces da liberal democracia. Talvez essa que mais dano nos cause e que às vezes chega a destruir a possibilidade de sobrevivência das outras fases da própria liberal democracia, que nesse sentido precisam ser defendidas, né?
O Estado se alimenta das disputas políticas, mas quando a neutralização produz a identificação de sociedade e Estado, surge o ambiente da estatização da sociedade. Todas as esferas de valor são politizadas e perdem autonomia. Surge daí a ameaça de regressão ao pré-moderno. Koselleck aprendeu com Schmitt e abasteceu a política anticomunista da Guerra Fria. Hoje podemos aprender com Koselleck e mobilizá-lo contra o populismo fundamentalista e proto-fascista. Não há princípios da obrigação política, nem formas dos poderes constitucionais, nem formas dos poderes constitucionais. Em determinadas condições, só há poder discricionário. Aquele que possui os recursos para a instalação do estado de exceção só pode ser enfrentado politicamente. O estado de exceção está na fronteira entre direito público e fato político. O Estado se alimenta das disputas políticas, mas quando a neutralização produz a identificação de sociedade e Estado, surge o ambiente da estatização da sociedade. Todas as esferas de valor são politizadas e perdem autonomia. Surge daí a ameaça de regressão ao pré-moderno. Koselleck aprendeu com Schmitt e abasteceu a política anticomunista da Guerra Fria. Hoje podemos aprender com Koselleck e mobilizá-lo contra o populismo fundamentalista e proto-fascista. Não há princípios da obrigação política, nem formas dos poderes constitucionais. Em determinadas condições, só há poder discricionário. Aquele que possui os recursos para a instalação do estado de exceção só pode ser enfrentado politicamente. O estado de exceção está na fronteira entre direito público e fato político, como forma legal do que não pode tê-la. O estado de exceção mostra o que é soberania e o que significa agir politicamente. 7. Hoje, a teoria do estado de exceção deve nos servir para a defesa da ordem jurídica. Ao contrário do entre guerras, ela não está sendo atacada de fora, mas erodida por dentro. Nem Benjamin ou Agamben, a denúncia do estado de exceção como regra, nos servem. É Koselleck que poderá nos ajudar a localizar os estratos de tempo aos quais poderemos recorrer na luta contra a abolição da diferença entre, por exemplo, legislativo, executivo e judiciário, que caracteriza essa forma não mediada por regras da vida política. Normas sem forma e atos com força demonstram o sentido eficaz da soberania. Norma e realidade são identificadas e instalam o paradoxo da eliminação da história. Ela se caracteriza pela tensão entre ser e dever, e o estado de exceção destrói essa situação. Não se trata de suspender a lei para defendê-la, trata-se de lutar por ela, resistir à sua destruição. O respeito ao contexto que a teoria das camadas de tempo que Koselleck apresenta nos coloca aquém da defesa da política pura como estado de exceção em Benjamin e da defesa do estado de exceção como condição do direito em Schmitt. Estamos perdendo espaço e nosso grande pecado será não perceber isso. Não podemos decidir entre decisão, usar estado de exceção e indecisão, não usá-lo de forma alguma. Nossa tarefa é a defesa da ordem democrática, aquela que permite o ambiente meta-decisivo. Obrigado. Eu que agradeço, professor, por essa exposição densa e brilhante. Eu nunca imaginei que o Koselleck poderia ser tão solar assim, né, pela exposição do senhor, tanto implicações para a teoria da história como para problemas atuais, né? Realmente impressionante. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas, claro, vou abrir para os demais falarem. Como a gente está com uma sala aqui, estou vendo, são 9 na sala, se a pessoa for fazer a pergunta quiser abrir a câmera, não tem problema, tá, gente? Então, quem gostaria de começar? Mariana. Vai lá, Mariana. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio
Adorei a exposição. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu fiquei um pouco na dúvida. Quando o senhor fala da linguisticidade, o que exatamente assim, seria essa linguisticidade? Porque eu estudo história dos conceitos, eu estudo Kozelek, e aí eu fiquei pensando assim, o que você definiria como essa linguisticidade? Seria algo que a gente vê presente no Kozelek, que é um conceito que o senhor elaborou? Em qual função, em qual proporção ele se aproxima da história dos conceitos? E uma outra questão que eu fiquei pensando aqui, quando o senhor fala do extratextual, que você está falando do texto e das categorias extratextuais, seria aquela mesma categoria que o Kozelek chama de extraconceitual, daquilo que está para além da escrita, para a representação da realidade na linguística, ou seria um outro termo que refere-se a outra questão? Acho Qual que é mesmo o conceito que você está ao qual quando você você está se estava referindo? falando de extratextual, o senhor refere-se ao Extratextual. Tá, extralinguístico do Kozelek ou seria outra questão? tá, E tudo bem. também o que o senhor chama de linguisticidade. Eu fiquei curiosa com o termo. Tá. Então, voltando para o texto. Conceitos são centrais para a constituição da sociedade e nela todo objeto já aparece linguisticamente constituído. Então, é só isso, linguisticidade. Quer dizer, é só lembrar que cultura é código. E código é que se corporifica em língua. Claro que, então, precisamos de um conceito de língua, mas vocês sabem muito bem que o estruturalismo já nos ajudou nisso, não é? E vocês sabem muito bem que o que estava acontecendo do outro lado do Reno tem que estar presente, não é? Na sua contraparte. Nós estamos falando da relação da Alemanha com a França e da França com a Alemanha. Claro que tem a ilha, não é? Então, a filosofia da linguagem, mas que tem um braço austríaco, como sabemos, não é? Wittgenstein. E, na verdade, vou aprender isso lá na ilha. E então, é só isso. A terceira idade da filosofia. Não mais o ser, não mais o sujeito, agora a linguagem. Sobre extraconceitual ou extratextual, é só o espaço para o que ainda não tem nome. Obrigada, professor. Perfeito. Eu também gostei dessa definição. Textual para ainda o que não tem nome. Porque, afinal de contas, tudo é meio de que tentado, é uma tentativa, né, de traduzir na linguagem, ou o que é, que a gente chama de realidade, só a realidade quando vem para esse âmbito, né? Sim, senhor. Essa é textual para o que não tem. Interessante. Alguém quer fazer mais uma pergunta, gente? Eu vou fazer uma também, aqueles. Se manifestem, não fiquem com vergonha.
Bom, enquanto o pessoal não vai formulando, eu queria, assim, pela exposição que o senhor fez aqui, eu queria saber mais da relação do Kozelik com o gênero linguístico. Que relação que se estabeleceu? Eu sei que ele teve muita relação com o Pocock, né? E o... Qual que é o outro, gente? Da filosofia analítica lá? Desculpa, da filosofia analítica. Os ingleses lá, é o Pocock e o Skinner. Não é? Sim, mas esses caras vêm da ciência política, você sabe, né? Ah, isso ciência política, exatamente. Eu falei filosofia analítica, eu estou pensando em outras pessoas. Mas qual que é a relação do Kozelik com o linguist turn, né, o gênero linguístico? E uma outra se tem uma certa contradição ou se isso não é contradição no pensamento do Kozelik, que é a seguinte questão. Pela exposição, o Kozelik está aberto... Peraí, se tem o quê? Como é teu nome, cara? Renato. Bom, já tenho a Mariana, agora tenho o Renato. Isso. Pronto, Renato. Não, seria duas questões. Volta a questão do linguistic turn e Kozelik, tudo bem. Agora eu não peguei a outra. Qual é a outra? Não, então, vou fazer agora. Tá. Vou fazer agora. Então, pela exposição que o senhor fez aqui, parece claro, eu conheço o Kozelik, mas não entanto. Ele está aberto ao que a gente chama de contingência, né? A contingência da experiência. Não é um pouco contraditório com quando a gente pensa lá nas constantes antropológicas que ele usa, por exemplo, lá horizonte, expectativa, espaço, experiência, e aí baseado na antropologia? Então, eu diria isso, né? Então, essas categorias meta-históricas com confronto da experiência, que é essa pura contingência, né? Sim, senhor Renato. Muito bom. Então, a mesma coisa, a segunda pergunta você pode fazer para as categorias, com relação às categorias sincronia e diacronia, não é? Mesma coisa. Então, é só porque você precisa ver camadas e dimensões. Não é? Você parar de ver uma coisa só e tentar ver uma coisa só, mas com muitas dimensões. Uma coisa só de cada vez, mas cada coisa com muitas dimensões. Só isso. Só isso. E aí, Renatão, tá afim? Olha, eu me deparo com o Hegel e acho que tem o mesmo problema, não é? Isso. Então, todos eles, imagina Leibniz, né? ou Deleuze, ou Benjamin. Os caras não tinham pobreza, não, vai. Vamos embora. Não é? E Platão, e São Tomás, e Santo Agostinho, e vamos embora. Não, sem falar dos chineses e dos indianos, e caraca. E a gente ainda vai ter que aprender muito com os pré-colombianos. Esses caras têm coisas, bicho. Esse negócio de sair sujando as escadarias com sangue, isso deve ter alguma coisa muito doida sobre o tempo, não é? A gente ainda precisa ver isso devagar. Ou então com os índios brasileiros, né? O dedinho do inimigo. Não, eu vou ficar com a coxa mesmo. Ou sei lá o quê. Tanta coisa para a gente aprender, né? Sim. E então é só isso. De se dispor a aprender de tudo quanto é jeito, em todas as dimensões, com todas as coisas. Gostei da resposta. E ficar calmo. Take it easy, my friend. E ficar calmo diante desse desafio. Sobre o Linguistic Turn, ele é o Linguistic Turn na Alemanha. É só isso.
Ah, legal, legal. Mas que você Tá? vê de Quer dizer, forma... e é um linguistic turn que é diferente dos ingleses. Tá? E, por sua vez, diferente também do primeiro, que foi o do Saussure, o Tá. dos franceses, e que continua com o estruturalismo. É É, um linguistic turn alemão. mas seria uma interpretação sua ou... Não, ou... Ô, bicho, tudo que eu estou falando aqui é interpretação minha, Não, pode não, sim. acreditar. Não, eu diria, ou já muitas pessoas vêm trabalhando isso. A sorte é que muita gente ajuda, né? Muitos são os Claro, claro, leitores claro. Mas de interessante, interessante. E, Mas claro, isso advém dos estudos que eu realizo em teoria da história, né? Ah, Comparando legal, essas legal. tradições. Não tem nenhum problema de se fixar nos Uhum. alemães, ou nos franceses, ou nos ingleses, ou nos norte-americanos, ou no pensamento latino-americano, ou nos chineses, ou nos indianos. Já te falei, no KVI eu aprendi a pensar com tudo isso. KVI é o Kulturwissenschaftliches Institut. É um centro de teoria da história fundado pelo Jörg Rüsen, meu professor de teoria, junto com o Estevão Martins, dois meus professores de teoria da história. Gente muito preocupada em comparação, formalização e compreensão. O Estevão também já falou aqui no nosso grupo uma outra oportunidade, né? Foi bem Isso. interessante também. Foi Uhum. bem interessante. E esse diálogo com o Hilsen, bem legal. Vamos ver então se outras pessoas querem se manifestar. Gente, perguntas? Vocês estão tímidos. Aniele, Igor. Vai lá, Mariana. Eu tinha mais uma pergunta. Eu fiquei pensando, professor, quando o senhor fala do sentido vão da história, o professor Marcelo Rangel, professor aqui no FOP, uma vez deu uma aula a esse respeito, mas no sentido da história não ter sentido, porque a gente está no meio de uma crise do ensino da história e a gente perdeu muito a capacidade de achar que a gente pode aprender com a história. O senhor, quando diz em sentido bom da história, o senhor quer dizer nesse sentido? O Deixa eu senhor acha contar que a aqui para gente o está terceiro já. Onde é que eu falei isso? para o senhor, a gente está vivendo uma crise assim do ensino de história, da história enquanto disciplina, de estar perdendo lugar na atualidade? O que o senhor acha a Não. esse respeito? Sim. Tá. Porque tem um. Tá aqui. Não, a primeira coisa, sobre fazer história, sobre interpretação da história como uma linguagem vã, é só isso, não é? Logo em seguida, o que fazemos aqui só serve ao agora. Quer dizer, falar de história é como se fosse anti-histórico, não é? Porque quando a gente fala de história, a gente funda o presente, entende? A gente se coloca no presente. É como se a gente realmente não tivesse história. E sobre o que está acontecendo, isso aí é só uma das camadas da miséria que nos cerca e contra a qual estamos lutando, não é, galera? Vocês aí, eu aqui.
e todo o Brasil, nós vamos acabar com isso aí, nós vamos destruir, nós vamos derrotar isso aí. Essas coisas não serão destruídas, porque elas vão continuar aí, é também outra camada da realidade e da linguagem, não é? Mas eles vão voltar para os 25% deles e ficar tendo os êxtases dos quais eles gostam muito, lá no raio que os parta. Eu tenho uma provocação em cima disso. Você entrar em êxtase, não tem problema. O problema é você querer fazer política com êxtase. Em êxtase, isso é o fim da picada, né? O reino da loucura, da irracionalidade, no mínimo da burrice absoluta. Sujeitos indignos do moderno, gentalha que quer voltar lá para um paraíso que eles nunca viram e que eles destroem, né? Toda vez que eles querem voltar um pedaço do paraíso que eles comem, que eles bebem, que eles exalam, que eles cheiram, eles fumam, que eles... paraíso como droga, né? Deus livre. Vamos. Eu queria só fazer um comentário em cima da pergunta, professor, da Mariana. Só especificamente ela falar crise do ensino de história. Porque desde que eu entrei na graduação, aparece essa coisa, crise. Mas você fala assim, a gente vive um período de crise pressupondo alguma outra momento de não... Sim. Muito importante, dona Mariana. Ela está preocupada com uma coisa... É muito preciso, eu acho, essa categoria de crise. O que eu coloquei é que isso é só uma dimensão da miséria que nos cerca, mas você sabe que isso é anterior à atual miséria que nos cerca. Sim, exato. Então, eu acho... É o quê? Aí é uma miséria maior ainda, que é o quê? Um mundo que... não é, que valoriza a técnica a ponto de ignorar que ela é um produto do progresso humano, né? Do aprendizado humano, dos erros humanos, do humanismo. Então, da história, quer dizer, é uma piada sem fim, galera. Uma coisa muito maior do que o bolsonarismo. E é algo que está aí, não é? Está por aí. A sorte é que a gente resiste, né? E nós nunca vamos entregar os pontos. Tem um conto do Rubem Fonseca, uns velhinhos dentro de um asilo de velhos, dentro de um lugar onde se colocam os velhos. E eles fazem uma revolução. Qual é a revolução? Eles enganam o guarda noturno e eles querem tomar a geladeira, onde estão os doces, dos quais eles não podem se aproximar, a não ser de forma ultra controlada. E o líder é um historiador, um velhinho historiador. Ei, galera, tá bom demais, foi ótimo. Espero que vocês me convidem outras vezes. Com certeza. Só tenho que agradecer e esperar, né? Esperar lutando. Com certeza. A vida é uma luta, né? Isso aí.
porque nós não vamos entregar o Brasil para essa gentalha de jeito nenhum. O maior inimigo deles é exatamente a história. A única coisa que pode destruir o fundamentalismo é a história. Quer dizer, o fundamentalismo é a ausência da consciência histórica. Um sujeito que tem consciência histórica, sabe que as coisas mudam e essas mudanças são humanamente produzidas, nunca vira um fundamentalista, sacou? Uhum. Então, eu agradeço Mariana, Renato e todos vocês. Espero revê-los. Muito Logo obrigado, que professor. der Aí, a gente tomara de forma presencial, né, nesses encontros de teoria da vida aí, Sim, que é senhor. muito mais legal, né? Depois a gente sai para tomar cerveja. Com certeza. Com certeza. Em volta dessa mesa existem outras, falando tão igual. Genau. 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 Então, se não tem mais perguntas, eu vou encerrar, agradecer novamente o professor. Boa noite a todos, bom final de ano.